¿Qué significa migrar? ¿Qué significa dar cuenta de ello en lo personal y en lo colectivo? Como periodista, como profesora, pero también como persona defensora migrante. En ese sentido, este pasado diciembre de 2024, en la Universidad de Sao Paulo, en el marco de la cuarta jornada global de la colectiva Fronteras Cruzadas, se invirtieron los papeles y las y los migrantes entrevistaron a las investigadoras y a las periodistas que trabajamos en torno a la migración. Hicimos este ejercicio de subversión de los roles para verificar que se puede poner en el centro las voces y las preguntas de las personas migrantes, y que es un desafío no siempre menor y que por lo tanto implica que despleguemos estrategias metodológicas diferentes a las que hemos sido adiestradas, que pongan en el centro las voces migrantes. Eu sou imigrante e eu queria entrevistar você. Eu gostaria de saber se você falasse um pouco de você. Meu nome é Cíntia, sou brasileira, sou professora de Direito. Meu interesse em migrações é o aspecto jurídico. Se os imigrantes, eu gostaria de saber se os imigrantes têm dificuldades para acessar direitos, para ter os seus documentos, e como que o direito pode produzir essa desigualdade entre quem é imigrante e quem é o nacional. Eu sou imigrante, eu me considero imigrante assim, não porque cruzei fronteiras, mas é porque eu nunca morava muito tempo na mesma cidade. Para mim era sempre uma dor, porque quando eu era criança, eu tinha os amigos, as amigas, e aí o meu pai tinha que mudar de cidade. Então eu morava 3, 4 anos em uma cidade e mudava. E quando eu morei 7 anos em Mogi das Cruzes, que é uma cidade perto, né? Eu disse, nossa, essa foi a cidade que eu mais morei na vida. A dor que eu tinha de sair do lugar e de deixar as pessoas queridas pode ser uma coisa que nos identifica. Mas eu sempre estava no lugar da minha família, eu sempre podia me comunicar com facilidade, eu não sofria uma discriminação, né? Por ser diferente, por falar outra língua, por ser estrangeira, né? Então, por isso que eu não me considero propriamente uma imigrante. Né? Acho que o imigrante é quando você tem um choque muito grande, assim, quando você sai de uma cultura e tem que se adaptar em outra. Eu acho assim que os imigrantes são pessoas assim que de uma força muito grande, né, de uma necessidade de adaptação muito grande, não sei se seria capaz. Como você se interessou na pesquisa da questão migratória? Em 1993, quando eu recebi amigos chilenos e eu percebi como eles foram maltratados em algumas situações no Brasil. Então, isso fez com que eu me interessasse em entender por que alguns migrantes eram maltratados e outros não eram maltratados no Brasil. Eu era muito jovem no início da universidade e me interessei pelas relações e condições de trabalho dos cortadores de cana no interior de São Paulo. Todos esses trabalhadores que eu conheci eram migrantes e, entre descrições bárbaras das situações de vida deles, eles também contavam tudo que eles tinham de bom lá do outro lado e que eles estranhavam, tinham saudade. E durante essas conversações eu ficava me perguntando, então por que eles estão aqui? Se lá tem rio, se lá tem peixe, se lá tem roça, se lá tem avó, história, árvore, por que eles estão aqui? E aí, nesse processo também de construir uma relação e fazer amizade com eles, 1 ano depois dessa caminhada, eu recebi o primeiro convite para visitar o Lá. E aí eu fui parar no Vale do Jequitinhonha e comecei a trabalhar justamente com essa migração sazonal, temporária, de pessoas que perderam a terra em conflitos fundiários muito violentos pela expansão do eucalipto e tinham que vir trabalhar em São Paulo, mas viviam nesse vai e vem. Durante 10 anos eu vivi também esse vai e vem junto com eles e morei no Vale do Jequitinhonha numa temporada. E nesse processo de pesquisa sobre a questão da migração, você chegou a identificar algum preconceito seu? Vários preconceitos, por ter sido apartada da vida rural, apesar da minha família ter uma origem rural. Certos hábitos urbanos criam estranhamentos e esse desvendamento foi também uma possibilidade de retomar memórias ocultas em mim, atravessar esse preconceito e encontrar coisas que estavam nas minhas práticas. Acho que a camada mais importante passa por não ter até esse momento, apesar de vir de uma família
racial, nunca ter entendido até esse momento o significado da racialidade de uma pessoa branca. Então eu não me pensava como branca. Eu pensava as outras pessoas, que eram pretas ou que eram indígenas, nas condições delas, entendia, até me sensibilizava e pensava sobre as opressões que elas sofriam. Mas eu não conseguia pensar na minha implicação nesse processo. E foi nesse vai e vem com esses migrantes que são quilombolas também e estavam num processo de luta de retomar sua identidade quilombola. E eu pude estar do lado deles e colaborar como foi possível nesse ombro a ombro dessa retomada, dessa reconstrução da identidade. Então eram migrantes que estavam dizendo, não, nós somos quilombolas e a gente também quer o direito de ficar, me perceber branca e tudo que isso representa no processo de dominação que eles estavam vivendo e ter que escovar isso. Acho que é um processo que eu não vou poder parar de fazer, né? Porque a gente não se livra dessas posições que por meio das quais a dominação se reproduz. Dizer que eu não tinha preconceito seria pretensioso. Possivelmente eu tinha, mas eu não consigo agora elencar quais os preconceitos que eu tinha. Até porque, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu comecei a trabalhar com os povos bolivianos e paraguaios. Fiquei uns 10 anos trabalhando, imerso nas comunidades bolivianas e paraguaias, que em si já faz com que a gente desconstrua vários preconceitos em relação aos povos latinos. Talvez em relação a algumas combinações de comida, porque como eu gosto de cozinhar, então algumas combinações de comida da culinária boliviana e paraguaia me assustavam. Mas esse foi um tipo de preconceito que eu tive que ir desconstruindo à medida que eu fui aprendendo e fui comendo junto com eles e entendendo a história de cada tipo de comida e de onde vinha e como ela era construída. Houve alguma situação muito difícil que você teve que enfrentar nesse processo de pesquisa sobre a migração? Todas as situações que envolvem a perda das condições de vida são muito difíceis. Acho que as minhas pesquisas sobre migrações sempre estiveram conectadas com o estudo de quais são os processos que empurram essas pessoas, que às vezes expulsam essas pessoas, às vezes de forma violenta. Encontrar esse rombo que fica dentro dessas pessoas por tudo que elas perdem quando elas vão para o mundo é um processo muito doloroso que só vai se curando com todas as construções, significações que vão preenchendo esse buraco no processo da migração. Muitas. Mas uma que me marcou até hoje foi exatamente com um boliviano. Um jovem que, numa das muitas atividades que fizemos, era uma pesquisa participativa, etnográfica, então nós nos encontrávamos muito e fazíamos muitas atividades. E numa delas, eu pedi que eles desenhassem qualquer coisa. E esse jovem desenhou uma bandeira, e a bandeira, ela estava dividida, metade Brasil, metade Bolívia, e tinha um espaço no meio, e uma pessoa no meio. E quando eu conversei com esse jovem sobre essa bandeira, ele disse para mim que aquele espaço no meio era ele. Nasceu na Bolívia, veio para cá muito criança, e a cultura dentro da casa era muito boliviana, e ele se achava boliviano. E era muito maltratado aqui no Brasil, porque ele tinha muito orgulho disso. Mas quando ele foi para Bolívia, já na adolescência de férias, ele foi muito maltratado por muitos parentes lá, porque ele, sem perceber, carregou muito do Brasil para lá. E aí ele disse que nesse momento ele teve um problema sério, porque ele não conseguia mais se identificar nem como brasileiro no Brasil, nem como boliviano na Bolívia. E isso, para mim, foi muito marcante, como essas questões culturais, elas afetam as pessoas e, às vezes, deslocam as pessoas a ponto delas ficarem desorientadas, né? Essa foi um dos momentos que me marcou muito, trabalhando e conversando com bolivianos. Se durante esse processo de pesquisa, de escrita, de investigação, você chegou a identificar alguma situação, algum comportamento racista que você tinha, mas que chegou a superar ou não nesse caminho? Eu acho que todos, mesmo aqueles que são pensados, não me perceber como branca pode não implicar diretamente em práticas violentas diretas com a outra pessoa, mas às vezes indiretamente você está sendo violenta com aquela pessoa, porque você não está sabendo onde se colocar. Você sabe onde coloca o outro, mas você não sabe onde se colocar. E isso é racismo, isso é violência. Muitas práticas e a construção epistemológica da minha forma de pensar teve esse atravessamento de entender isso em mim e conseguir me ressituar diante disso. Acho que isso não é uma coisa que a gente supera, mas a gente consegue se colocar ao lado da luta antirracista e isso é algum passo.